nós tivemos a primeira vacinação para o público em geral aqui em Tupã-Siretã. Nós tivemos há tempos atrás a vacinação para os servidores da área da saúde, pessoal da frente, né? Começou lá pelo SF4, depois atingindo os profissionais que atuavam nos outros segmentos na saúde. E a quarta passada começou a vacinação para idosos, né? Foram vacinados aí 185 idosos e 35 profissionais da saúde com aquelas vacinas que nós tínhamos na semana passada, né? E naquela oportunidade foi informado que as vacinas que sobraram, elas estariam sendo destinadas para idosos acamados e a nova faixa etária, que será para idosos a partir de 80 anos. E isto deve acontecer amanhã, num local diferente. Na primeira vacinação para o público aconteceu na Casa de Cultura. Amanhã, pelas informações que temos, será no posto de saúde. Para a gente ter mais detalhes, mais informações, mais orientações, a Andréa Apple atende nosso convite e está em conexão conosco para a gente poder trazer mais informações com relação à sequência da vacinação da Covid aqui em Tupã-Siretã. Andréa, muito bom dia, tudo bem, Andréa? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Andréa, a expectativa que se tem, era o que vocês estavam anunciando, é para retomar para mais uma etapa de vacinação no dia de amanhã aqui em Tupã-Siretã. Como é que está essa programação? Que informações você pode passar às pessoas que estarão sendo atendidas amanhã aqui com relação à vacina da Covid-19? Bom, Miguel, na realidade, essas doses que a gente vai fazer amanhã foram as doses que sobraram de quarta-feira passada, né? Aquele dia da Casa da Cultura. E o que aconteceu? A gente teve bastante movimento pela parte da manhã e a parte da tarde, praticamente, a gente não houve muita procura de idosos, né? E então a gente já chamou alguns profissionais de saúde para se vacinarem, né? E a gente estava na expectativa que todas as doses fossem sair. E não saíram. E daí, quinta e sexta, nós vacinamos os acamados. E hoje, daí, sexta, agora amanhã, nós vamos retomar essas doses, são apenas 60 doses, tá? E eu resolvi baixar a faixa etária, porque como eu vi que a procura não estava tão grande, né? Ali na Casa da Cultura, a gente passou praticamente a tarde inteira sem vacinar nenhum idoso, né? Então, até eles nem precisavam ter ido para a fila tão cedo ali, né? Ficaram na fila, esperando, podiam ter chegado no horário, né? Nós ficamos a tarde inteira parados ali, praticamente não houve muita procura, tinha doses para se vacinarem, mas infelizmente a procura não aconteceu. Então, agora, como é pouquinhas doses, a gente resolveu não fazer na Casa da Cultura, porque, né, para não fazer muita propaganda por pouca coisa, né, Miguel? Porque daí, de repente, as pessoas vão na fila, eles vão. A gente não gostaria que as pessoas madrugassem na fila. Mas não adianta, a gente não tem uma. A gente pensa em algumas maneiras né, de não acontecer isso, mas se a gente marca para um horário, eles vão bem antes. Então, se marcar para 7, vão mais cedo. Se marcar para 5 da manhã, vão mais cedo ainda. Então, infelizmente, a gente não tem como controlar, né, de fora nosso serviço é a partir do momento que abre, né, as salas. Mas, assim, ó. As pessoas que não conseguirem, não se desesperem, tá para vir mais doses, tá? Logo, logo vai vir mais doses. Então, é apenas a gente quer terminar com essas doses que sobraram e em seguida já vai vir mais doses para essa faixa etária, tá? Então, vai ser amanhã aqui na sala de vacina do Posto Central, às 7 horas, nós vamos abrir a sala. Se algum familiar pode vir, entra na fila, tira a fichinha, que depois a gente vacina o idoso no carro, sem problema nenhum também, tá? Okay. Não precisam ficar esperando eles. Mantenham a distância, pessoal, por favor, é o que eu peço, tá? Mantenham a distância, porque a gente sabe que agora tem vários casos, né? Nós vamos colocar um por vez dentro da sala, tá? Vai ser colocado um por vez, não vai haver aglomeração dentro da sala. Então, seria isso, Miguel.
Perfeito. Eu não sei, André, o seu telefone virou, não sei se é possível você virar novamente. Ele estava muito bom, daí quando entrou a entrevista foi virado. Não sei se ficou desconfortável para você aí. Está com a sua imagem virada aqui. Mas está bem, não está cortando. Agora sim, perfeito, né? Bom, Andréia, como é que vai ser então? Porque são 60 doses. Com certeza tem muito mais do que 60 pessoas nessa faixa etária acima dos 80 anos. Vocês, às 7 horas da manhã, estarão distribuindo essas 60 senhas e aí as pessoas que ficarem, que tiverem com as senhas, é os que serão atendidos? Sim, Miguel, a gente não tem mais doses para atender todo mundo, né? Uhum. E a gente tem que concentrar todo mundo num dia só em função da durabilidade da vacina depois do frasco aberto. A gente não pode vacinar individualmente, né? Até um dia depois que teve a vacinação na Casa da Cultura, veio muita gente nos procurar. Ah, mas eu tenho. Realmente, a pessoa faz parte da faixa etária, né? Teria direito, mas a gente não tem como vacinar individual, né? Chegar ali, aplicar uma dose e a gente tem que concentrar tudo num dia só, né, num mesmo horário, para poder otimizar bem essas doses. Perfeito. Bem, encerrada as 60 doses amanhã, você falou que deve vir um novo lote. A coordenadoria já assinou com uma perspectiva? Eles têm alguma data, algum período que eles acham que deve chegar esse novo lote? Olha, não, ainda não, mas eu acredito que logo, Miguel. Eles nunca falam porque eles disseram que eles lá não dão mais data, Uhum. porque depois pode acontecer algum imprevisto e o pessoal fica muito ansioso, procurando, ligando, né? Então, eles sempre avisam, mas eu acredito que logo, pelas notícias que a gente acompanha na TV aberta, né, já estão providenciando outras doses, né? E eu acredito que logo, logo já vão vir mais doses. Perfeito. Bem, nós temos, foram vacinados na quarta-feira passada, pelos dados aqui que eu tenho, 185 idosos e 35 profissionais da saúde, né? O que dá Sim. aí 210 aplicações. Sobrou 60 que você falou que vão ser agora. Para acima de 80, você tinha uma estimativa de. Eu lembro que você tinha esse número, uma estimativa de quantas pessoas seriam acima de 80 anos. Um pouco já foram vacinadas. Imagina-se que o lote que venha agora na sequência consiga atingir a todos aqueles que estatisticamente teriam mais de 80 anos em Tupã-Ciretã. Eu não tenho aqui no número, Miguel, para te dizer exato, mas a gente recebeu 43% dos Ah, isso. idosos nessa faixa etária, Uhum, né? uhum. Veio somente para 43%. Como, né, 43% de 80 anos para cima, nós iniciamos por vacinar os de 85 para cima lá na Casa da Cultura, né? Isso. Uhum. E aí eu imaginei que não sobraria, não, que os de 85 para cima já estariam quase todos vacinados, né? Por isso que eu resolvi abrir, diminuir a faixa etária. Mas se alguém não conseguir, com certeza, logo, logo vai se vacinar, Uhum. tá? Mas é que a gente não consegue, assim, ter uma estimativa certa, nem eles lá, né? Às vezes pode faltar, às vezes pode sobrar, mas eu acredito que vai dar bem, essas doses que estão por vir, vai dar para abranger esse público todo. E a gente vacinou bastante acamado também dentro dessa faixa etária, né? Uhum. Nós vamos continuar, amanhã nós vamos fazer essa vacinação e vamos vacinar alguns acamados também que ficaram, mas os acamados a gente também tem o mesmo problema, por exemplo, assim, ó, eu tinha 28 acamados, então eu pude vacinar 20 em função dos frascos, deixei 8 até fechar mais, tem que colocar mais 2 para poder fechar 10 para poder sair e vacinar, né? Uhum. É isso que às vezes dificulta o nosso serviço, atrasa o nosso serviço, né? Do que por causa dessas doses, né? É, Desse frasco depois de aberto. Se fosse que nem da gripe, que tu abre depois de aberto dura uma semana, tranquilo. Mas mas, esse é só algumas horas, né? De sem, 6 a 8 horas. sem dúvida. Com relação às pessoas que já foram vacinadas, alguma informação sobre reação adversa? Algumas pessoas reclamaram. Como é que foi a reação após o pós-vacina? Teve algum retorno para você, André?
Olha, Miguel, teve alguns casos que eu pedi, porque eu tenho que fazer a notificação dentro de 48 horas. Uhum. E alguns casos que eu pedi para me procurarem, não me procuraram, né? Mas daí depois eu soube notícia que evoluiu bem. Tem um caso ainda que eu tenho que entrar em contato para ver, né? Tem que falar com a pessoa para me aprofundar mais na investigação. Mas, assim, ó, de uma maneira geral, está sendo bem tolerado. A gente vê mais reações na de Oxford, né? Febre, dor no corpo, cansaço, mas depois desaparece, né? E tem um caso que eu vou ter que investigar bem para ver se foi da vacina, mas eu não, a gente não tu tem que ter acesso depois quando a gente conversa com as pessoas a todo o atendimento que ela teve com o médico, aos exames, tudo para fazer uma notificação bem feita, né? Perfeito. Bom, Então, a vacinação de amanhã é só aqui no posto do centro. Nesse dia de amanhã, vocês estarão só focados na vacinação do Covid ou outras vacinas também poderão ser aplicadas? não, Miguel, daí é só a vacinação do Covid mesmo. Tá? Perfeito. A gente está atendendo hoje rotina, atendemos ontem rotina, hoje rotina, amanhã fechamos para rotina, voltamos, né, até para evitar aglomeração, misturar criança, né, então a gente tem que separar. Perfeito. E as demais salas, porque o posto lá da Pedreira e do bairro Marcial também tem sala de vacinação, né? Sim, tem sala de vacinação, mas a gente não consegue em função do número de profissionais, né, Miguel? Uhum. Se eu não juntar todas as meninas, a gente não consegue trabalhar. Porque é vacinação do Covid. Sábado as gurias vão vacinar lá no hospital, o pessoal do hospital, a segunda dose, e o pessoal lá do posto Sentinela, o SF4. E semana que vem tem que vacinar rotinas, e uma fica vacinando rotina aqui, enquanto uma equipe tem que sair a campo nos locais, né? Tipo, os ESFs, todos os locais que a gente foi a campo vão ter que retornar para fazer a segunda dose. Ah, bem Daqui a lembrado. pouco já chega mais dose dos idosos, então eu não tenho como, se eu não juntar todas, vamos ver futuramente, né, como é que vai ficar. Mas se Certo. eu não juntar todas numa mesma equipe de trabalho, a gente não, acho que não consegue dar conta, não. Bom, a pergunta é se amanhã os postos da Pedreira e do Marcial terão vacina de rotina ou não? Não, Não. não terão. Ok, Não em nenhum lugar, ok. tá? Vai voltar a vacina de rotina segunda-feira. Perfeito. Teve ontem, está tendo hoje, e segunda-feira vai retornar. Daí, segunda-feira tem vacina de rotina, porque é o dia que a gente faz as BCGs, as de recém-nascido, né? Perfeito. Bem lembrado por você aí, nós já estamos em algumas pessoas já com a segunda dose, que é importantíssimo também. Então vocês vão estar também fazendo essas aplicações, quer dizer, vai começar a ter um acúmulo bastante grande de serviços aí. E ainda nós temos daqui a pouco a vacina da influenza, que deve vir aí antes do inverno, Pois né? é. E tem mais essa questão ainda aí para envolver. Bom, André, eu quero primeiro agradecer a sua atenção conosco, parabenizar pelo trabalho aí e vamos torcer então para que o mais rápido possível venha mais doses e com a dedicação de você seja possível atingir mais faixas etárias, mais pessoas aqui em nossa comunidade. Mas eu deixo o microfone à sua disposição, se algo mais você gostaria de colocar à nossa comunidade, aqueles que estão nos acompanhando agora, na condição de coordenadora do setor de vacinação aqui do Tupancetã, André, por favor, fique à vontade. Bom, eu gostaria de falar assim, ó, Miguel, para as pessoas terem consciência que não é com apenas uma dose de vacina que a pessoa vai estar imune, né? A pessoa tomou a primeira dose, tem que continuar se cuidando, tomar a segunda dose, mesmo assim você continuar se cuidando, porque a gente sabe que a vacina é nova, não tem 100% de eficácia, a pessoa previne mais de pegar a forma grave, né? Que eu sempre falo, né? Mas então as pessoas têm que continuar se cuidando, não é porque tomaram a vacina que a pandemia vai simplesmente sumir de uma hora para outra. As pessoas têm que ter essa consciência, né? De que uma dose só não vai resolver. Tem que tomar as duas doses, em primeiro lugar, para
para que o sistema imunológico tenha uma resposta adequada. Então, a gente quero passar também a mensagem assim, para as pessoas. A gente está vendo a situação que Tupã está agora, né? Vários casos. Então, os profissionais de saúde já estão chegando, acho que num ponto, né, de exaustão já. Então, as pessoas têm que ter consciência, né, que não é as autoridades, que não é os profissionais de saúde que têm que assumir essa responsabilidade, que eu acho que cada um tem que começar a ter a responsabilidade, porque a pandemia não acabou, as pessoas têm que se cuidar, têm que ter consciência, têm que parar de evitarem aglomerações, têm que se respeitar, né? Então, é isso que é um apelo que eu estou fazendo, em nome até meu e de todos os meus colegas que estão trabalhando na linha de frente, que estão trabalhando em hospitais, que estão trabalhando em CTIs, em UTIs. Eu acho que o mínimo que a gente exige das pessoas é respeito, é consideração, né? E que cada um faça a sua parte. Sem Então, dúvida. assim, é uma coisa que vai chegar a um ponto que a gente fica preocupado, Miguel, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Porque a coisa tá feia. A Marineira Silva está perguntando, quantos anos? 80, 85? É a partir de 80 amanhã, né? Amanhã eu vou, de 80. Perfeito. A Márcia Andrade também perguntou, vacina para acamados também tem idade específica? Ou seja, para os acamados também é só acima de 80? Sim, eu tenho que seguir a ordem da faixa etária. A coordenadoria ela não me permite vacinar fora dessa faixa etária. A Lígia Girardon está fazendo uma questão, mas me parece que vocês estão seguindo. Mas ela está questionando por que não foi seguido o modelo de vacinação por idade, como o adotado em Porto Alegre, que estabelece idades em intervalos menores. Vocês estão fazendo por idade, não? Sim, a gente começou de 85 para cima, agora nós vamos abrir de 80. Eu creio que ela está se referindo assim, que seria estabelecer de 80 só a 85, de 70 a 75, alguma coisa assim. Vocês estão estabelecendo uma idade a partir daquela, não um limite, né? Sim, mas é o que foi nos passado, é de 80, veio doses para as pessoas de 80, 43% das doses para pessoas de 80 para cima. Como era 43%, a gente aumentou para 85 para cima, como a maioria dos municípios fizeram. Perfeito. Abaixo de 80 anos, nós não recebemos doses ainda para essas pessoas. Entendi. Quem define isso é dentro da coordenadoria, entendeu? Perfeito. A Márcia Andrade está perguntando, e para deficientes, existe alguma previsão? Deficientes, eu acredito que vai entrar, segundo eu conversei com a minha coordenadora, quando for junto com as comorbidades. Ah, É que perfeito. tudo é os grupos, né? Agora é os idosos e profissionais de saúde. Depois que terminar os idosos, daí tem as outras, vai vir comorbidades, tem o pessoal da segurança, tem professores, né? Tem os motoristas, caminhoneiros, tudo vai ter seu tempo, né? E a gente tem que respeitar isso, porque senão a gente é enquadrado como fura-fila, né? Então, então não dá para fazer isso, a gente sempre tem que respeitar a ordem. Perfeito. A Lígia está reforçando aqui, ela disse assim, primeiro os de 84, depois de 83, assim sucessivamente. Vocês estão fazendo intervalos fizeram primeiro de 85, né? E agora de 80, de 5 em 5 anos, é isso que vocês estão seguindo. É que, Miguel, assim, eu acredito que em municípios maiores dá para fazer. Agora, aqui eu corro o risco de se eu diminuir, fizer de 89, depois de 88, depois de 87, como é que fica a situação dos frascos, né? Então, eu tenho que ser em intervalos maiores de idade, porque eu não posso correr o risco de abrir um frasco e ficar e não ter para quem distribuir essas doses depois, né? Sem dúvida, vale salientar que vocês abriram acima de 85 anos e sobrou doses, né? Estatisticamente havia um número de idosos acima de 85 que vocês esperavam e sobrou, essas 60 que sobrou aí, pessoas que não foram, né? Quer dizer, ou não estavam atentas, enfim, ou não se atentaram para ir. Bom, mas o importante é que amanhã, a partir de 80 anos, assim, de 80 anos para cima, né, e vocês foram bem criteriosos nesse aspecto, eu sei que na vacinação passada, pessoas com 84 anos
foram lá tentar, não tinham os 85 incompletos, vocês infelizmente não puderam receber. Da mesma forma amanhã, imagino, com os 80 anos, né, infelizmente só 60, mas é o que temos. E a expectativa é de que logo mais, assim, rapidamente, nós tenhamos nova remessa de vacinas para que possa mais pessoas serem atendidas. A Lígia está agradecendo aqui, ela disse que entendeu bem, tranquilo, que a Lígia Giordano está agradecendo a sua explicação aí, André. Mas, André, novamente, muito obrigado, um bom trabalho para vocês, torcemos para que amanhã dê tudo certo e, é claro, ficamos aqui na expectativa e na torcida para que possamos anunciar mais doses em breve. Um abraço, até uma próxima oportunidade, André. Abraço, tchau. São 9h50, nós estamos com o programa Variedades, conversamos com o André Apel, coordenador de vacinação do município de Tupã-Siretano.